Bom, vamos lá. Eu sou Janine Muzia, aqui do Terreiro São Jorge Guerreiro, e agora nós vamos entrevistar a nossa madrinha maravilhosa, a nossa madrinha de Congata, essa pessoa querida, que tanto nos inspira e nos acolhe aqui dentro, e a Simone de Deus, que vai dar uma palestra maravilhosa. Mas eu quero começar sabendo, Simone, como que foi o início da sua caminhada nas tradições de Umbanda e Quimbanda? Em que momento da sua jornada que você descobriu essas tradições? Como foi esse primeiro contato? Gente, boa tarde. Eu sou a Simone, sou filha da casa e, como a Tamara falou, nós iniciamos, quase todo mundo começou no cristianismo. Assim foi comigo também. Eu comecei quando era pequena, meus tios eram de igreja, meus tios e minhas tias de igreja evangélica, e eu ia para a igreja com eles, mas eu nunca me senti em casa. Então, no decorrer do tempo, eu casei, tive meus filhos, separei. Quando eu vim para a Serra, eu encontrei duas pessoas maravilhosas que me mostraram tudo, me explicaram tudo, me explicaram como explica para uma criança, para eu poder entender como é que era, porque eu tinha uma outra coisa na minha cabeça. E, com certeza, alguns preconceitos também. E eles mesmos me apresentaram para o Getley e eu vim parar aqui na casa e eu nunca mais saí. Então você se encontrou, né? Exatamente. E agora, uma vez já dentro dessas tradições, quais são os principais desafios que você já enfrentou, que você ainda enfrenta até hoje, sendo uma mulher tão atuante quanto você é, não só na casa, mas no meio de uma forma geral? Gente, eu tenho que falar para vocês que eu sou uma mulher preta privilegiada. Porque, não que eu me lembre, porque eu tenho uma memória curtíssima, mas eu nunca sofri um preconceito direcionado a mim por parte da religião, de pessoas de fora, não direcionado direto para mim. Aconteceram algumas situações em qual era um grupo, mas para mim nunca aconteceu nenhuma coisa do tipo. Mas as dificuldades hoje é manter a calma. Porque a gente está no terreiro, somos pessoas, somos diferentes. Então, às vezes, seu irmão te irrita, você quer dar um cascudo nele, você tem que falar assim, calma, e manter a paz. E eu acho que a maior dificuldade de hoje é tudo isso que eu falei, deu para entender? Nervosa. Eu nunca fui entrevistada, eu sempre entrevisto. Né? Só para complementar como eu convivo com você, né? Eu acho que é muito desse papel de mãe que colocam as mulheres, principalmente as mulheres que já são mais antigas dentro da tradição, como você. Não que não seja um papel justo, mas eu acredito que vem um peso também em cima de você, né? E às vezes esse peso pode te dar essa sensação de que posso estar perdendo a calma, ou tenho que manter a calma o tempo inteiro, que é válido também, é genuíno, mas eu acredito que tem um pouco dessa cobrança pelo fato de você ser mulher e essa figura de mãe também, né? Exatamente. Os meninos vêm e trazem os problemas, a gente tenta passar todo mundo, eu tento ter tudo isso para mim, tento ajudar todo mundo, tento dar colo para todo mundo, tento dar carinho para todo mundo, tento brigar com todo mundo também, educar todo mundo, e acaba que às vezes é puxado e às vezes é reconfortante. Você saber que você está ajudando uma pessoa, principalmente quando você olha para frente e você vê o quanto aquela pessoa se tornou, o quanto ela desenvolveu, tanto como pessoa quanto como médium, principalmente como pessoa, porque a religião te dá um norte e ela te faz crescer e ser uma pessoa de verdade, te traz, como que é a palavra? Direcionamento
do que você tem que se tornar, o que você tem que fazer, como ser uma pessoa melhor. Isso é uma coisa que não vem na cartilha, é uma coisa que não tem como você aprender, não tem como você copiar dos outros, é uma coisa que vai sair de dentro para fora, porque a religião, ela te muda de dentro para fora. E você começa a se incomodar do jeito que você está tratando o outro. Você começa a se incomodar de passar na rua e ver um morador de rua passando fome. Isso te incomoda. Uma coisa que você nunca se incomodou antes começa a te incomodar. Porque você percebe que você é um e você é todos ao mesmo tempo. Perfeito. Então a gente falou sobre os desafios. E agora eu queria saber sobre as vantagens. O que você percebe como principais vantagens que estar nessas tradições trouxe para você como mulher também? Não só na tradição, mas para a sua vida. Se você me conhecesse antes, você ia ver a diferença. Você ia ver. Mudou minha vida de cabeça para baixo. Tudo para melhor, tudo bom. Nem todos os dias são bons, tem dias difíceis, tem dias mais tranquilos, mas a religião, na minha vida, ela mudou muito. Tanto do jeito que eu cuido dos meus filhos, do jeito que eu trato a minha mulher. E a psicóloga também, gente, ajudou bastante. Faça uma psicóloga. Muito importante, né? E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem de incentivo para as mulheres que estão começando nessas tradições agora, ou para quem já está há muito tempo, mas enfrenta muitos desafios, muitos preconceitos. O que você pode deixar para motivar essas mulheres a continuarem nas tradições? Acreditem em vocês. Acreditem em vocês. Vocês são mais fortes do que vocês parecem. E nós fomos feitas para aguentar muita coisa, mas nem tudo nos convém. A gente precisa também de um colinho para chorar. A gente também não é 100% forte, mas a gente é foda, com todo o respeito da palavra. Maravilhosa. Muito obrigada, Simone. Ficamos por aqui e até a próxima. Até daqui a pouco eu volto. Vamos lá, finalizando as palestras de hoje, nós vamos receber a nossa madrinha, Simone de Deus, que vai falar sobre a vida ancestral de terreiro. Simone, pode vir, seja bem-vinda. Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Simone, sou filha do terreiro aqui, São Jorge Guerreiro. Primeiro eu vou começar contando um pouquinho sobre mim, para vocês que não me conhecem. Desculpa. Eu cresci dentro da igreja evangélica, por escolha própria. A minha mãe era católica não praticante, mas ela sempre me deixou aberta para fazer o que eu quisesse, ir para qual religião eu quisesse, onde eu me sentisse mais à vontade. E eu tinha tios e tias que eram evangélicos e eu acabei seguindo também a tradição com eles na igreja. Minha infância, minha adolescência foi toda assim. Eu casei muito cedo, casei com 13 anos. Casei muito cedo. Isso eu levo hoje como um problema de aceitação da mulher preta, né? Que acha que nunca vai ser amada, que ninguém nunca vai te amar. Então, a primeira pessoa que você acha que vai te dar um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor, você acaba se entregando. Mas esse relacionamento durou 13 anos, e dele surgiram 2 filhos maravilhosos que eu tenho. Graças a Deus, as melhores pessoas da minha vida. E quando eu me separei, eu vim para a Serra, conheci 2 pessoas, um casal, o Gibi e a Sandra. Eles hoje são meus padrinhos aqui no terreiro. E o Gibi, ele já era velho de macumba, já sabia onde estava tudo quanto é lado. Me levaram para os candomblé para eu poder conhecer. E a Sandra também me explicaram tudo como se fosse o ABC, porque eu vinha de uma tradição, de uma religião que é totalmente diferente. Então, o Gibi e a Sandra me trouxeram
pro meio, porque desde da minha adolescência, 15, 16 anos, eu sentia que eu precisava pertencer, me sentir pertencida de algum lugar. Só que esse lugar ele nunca foi uma igreja evangélica, eu nunca me senti pertencida daquele lugar. Tanto que eu continuei frequentando, ia uma igreja e outra, não fazia parte de nenhuma, mas continuei frequentando, mas eu não tinha esse senso de pertencimento. Então, quando o Gibi começou a me mostrar, me levou nos candomblé, eu vi, ele me explicou, e eu pensei, isso não é para mim. Sendo sincera, não é para mim. E ele falou assim, olha, eu vou te levar numa casa, então, de um amigo meu, e é assim, ou ele gosta de você, ele vai te odiar, porque ele é chato pra caramba. E assim eu parei na casa do Jeffrey. Gente, foi tão engraçado, porque eu morava em Morada, que é em outro bairro, e por acaso deu pandemia, eu mudei para Jacaraípe. Eu já tinha vindo na casa dele já, depois disso eu vim na casa dele, a gente fez uma amizade, e eu descobri que por acaso eu estava morando na mesma rua do antigo terreiro. E eu nem sabia, porque quando eu vinha à noite, então eu não conhecia o caminho. E eu vim de Cariacica, então também não conhecia muito bem a serra. E era na mesma rua do Jéssica, minha casa. E foram muitas noites que eu fiquei no terreiro, depois da gira, que eu vinha para a gira primeiro sozinha, porque a minha esposa, Nayara, a criação dela foi bem pior em relação de cristianismo, ela foi muito mais obrigada a estar dentro do terreiro. E eu ia sozinha para o terreiro porque ela tinha medo. Ela tinha medo do espírito. Então, eu comecei a vir sozinha, eu levei ela algumas noites para conversar com o Jesley. E a gente conversava sobre tudo, e a gente perguntava, e o Jesley ele nunca foi de você não está na hora de aprender sobre isso. Ele nunca falou isso com a gente. Ele sempre explicou e falou tudo, e isso deu motivação. Um fato importante. A primeira gira que eu fui foi uma gira de Preto Velho. E eu não conhecia o Jéssica, eu não tinha conversado com ele ainda. E o Preto Velho dele me chamou, conversou comigo, falou muita coisa que eu estava precisando ouvir naquele dia. E ele me deu um conselho sobre o meu cachorro. Gente, eu tinha um cachorro, eu tinha um Chow-Chow. Chow-Chow, ele é uma raça muito que a gente tem que temer, porque ele é fofo, mas ele é imprevisível. E o pai falou, o Preto Velho, ele falou, o pai Benedito falou do meu cachorro, era para tomar cuidado, passou um banho pro cachorro. E eu cheguei em casa naquele dia, eu falei, gente, como que esse espírito sabia que eu tinha um cachorro em casa? Porque nem o Gibi, nem a Sandra sabia, porque eles não tinham ido na minha casa ainda. Então eu fiquei, caramba, isso é muito doido. Isso é macumbaria. Então eu fui para casa e fiquei pensando muito sobre isso, em tudo que ele me falou. E desde aquele primeiro dia eu realmente me senti que ali era o meu lugar. Que o terreiro, a Umbanda, era onde eu deveria estar, onde eu nasci para estar. E eu não falei antes, gente, mas aqui, eu estou falando aqui sobre a minha vivência. Não sou especialista em nada, eu sou só filha da casa. E eu estou aprendendo todos os dias, sempre. E é isso. Mas eu entendi que ali era o meu lugar. Eu realmente me senti em casa, eu realmente me senti acolhida. Eu contava as horas para dar na segunda-feira para eu poder ir para o terreiro, para eu poder abraçar a entidade, para poder conversar com a entidade. E logo depois eu fui sentindo coisas. E eu fui percebendo que a religião, ela não era uma religião de só crer. Era uma religião de sentir, de ouvir, de sentir cheiro, do nada, de ouvir gente falando no seu ouvido, de ouvir coisas. Eu não fiz nada nisso. Não foi isso que eu aprendi. Então, nesse processo, eu tive que esvaziar um vaso cheio de coisas cristãs que me foi colocado, e eu tive que esvaziar. Tanto que quando eu era da igreja evangélica, eles têm essa rixa com o catolicismo, então, não pode adorar outros deuses, não pode ter santo. Quando eu cheguei no terreiro, vi um monte de santo. Eu falei, meu Deus, pecado puro. Então, assim,
eu fiquei assustada, mas com o tempo eu fui conversando, eu fui entendendo e eu realmente me senti em casa. Foi a primeira vista foi um baque, eu me senti muito em casa. E cada dia que passa, eu vou aprendendo mais, eu vou desenvolvendo mais, eu vou criando afinidade com as pessoas. A vida no terreiro, ela é uma vida... Não, eu vou mudar rapidinho o ponto. Quando eu me batizei, quando eu estava pronta para batizar, já tinha um ano que eu estava no terreiro. Aí eu falei, acho que eu vou batizar. O Jéssica falou bem assim comigo no dia do batismo. Você está pronta para ser mais, para agregar mais uma minoria na sua vida? Porque você já é uma mulher, já é preta, já é casada com outra mulher. Está pronta? Porque vai vir muita coisa. E eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô. E assim foi o batismo, foi muito bom. Os meus padrinhos, a Gibi, o Gibi e a Sandra, que me trouxeram, né, para casa, eles que foram meus padrinhos, eu tenho muita sorte deles também, como pessoas que estão sempre comigo. Mas, assim, nesse meio tempo, o terreiro foi desenvolvendo. A gente estava na gira, a gira era na garagem, 4 médios. A gente não divulgava, mas sempre tinha alguém já diferente, que passava, que ouvia, que batia no portão, que perguntava, é um terreiro aí? Sempre tinha alguém diferente, sempre tinha alguém lá. E é aquilo, o terreiro é no hospital, né? E nós estamos ali para poder tentar ajudar. Quando eu estava muito quebrada. Eu vivia a vida, minha psicóloga fala que é deixa a vida me levar. Não sabia para onde eu ia, não sabia onde eu estava, não sabia o que ia fazer. Então, eu cheguei no terreiro me cuidando. Me cuidei muito. E quando eu me cuidei, eu percebi que eu podia ajudar também a cuidar. E isso foi uma coisa muito incrível, porque ao mesmo tempo que você recebeu aquilo, e você está passando para o outro todo aquele amor, todo aquele carinho, toda aquela compaixão, todo aquele entendimento de dor. E isso é ser terreiro. Isso é ser terreiro. É você entender, isso é ser uma casa, isso é ser tudo. É você entender que as pessoas que estão chegando ali são pessoas que precisam de cuidado, são pessoas que às vezes é um problema físico, às vezes, muitas das vezes é um problema sentimental, às vezes é uma falta de abraço. Gente, quantas pessoas que já chegaram no terreiro e por falta de abraço, falta de amor da mãe, do pai. Então, são coisas que fazem, pelo menos eu, amar cada dia mais, estar fazendo parte disso. Ontem, a gente veio aqui, te limpou o terreiro, a gente cuidou de tudo. Cheguei em casa cansada, tá? Mas foi uma felicidade. Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui limpando, que a gente está conversando, que a gente está fazendo as coisas, a gente está conversando, a gente está trocando ideias, a gente está brincando com os meninos. Então, assim, é sempre uma coisa nova aprendendo, é sempre ensinando uma coisa nova também. Então, assim, eu sinto muita alegria de estar fazendo parte da casa e de estar vivendo a religião na minha vida. Por que eu falo que na minha vida? Eu tenho 2 filhos. 3 se contar com a minha irmã, que tem 16 anos. Meu filho tem 14 e minha irmã tem... Meu filho tem 14, mais velho, e a minha irmã tem 16. Então, assim, ela é minha filha também. Eles sempre iam para o terreiro com a gente, só que eles nunca entravam para o terreiro. Eles iam para a casa do Gera jogar videogame. Eles iam brincar. E um dia eles resolveram ir para participar de verdade. E desde então nunca mais saíram. Então, assim, hoje eu tenho meus filhos que eles estão no terreiro, que eles fazem parte da corrente, que quando tem que vir e levantar pedra, eles estão aqui, que quando tem que varrer chão, eles estão aqui. Então, assim, a espiritualidade que a gente vive dentro de casa, que às vezes ele chega, mãe, por que é isso, isso e isso? Filha, eu não sei não, vou perguntar ao pai, que nem tudo eu sei. Mas assim, mãe, por que isso, isso e isso? Vamos ver, vamos conversar. Então, assim, eu vivo a espiritualidade na minha casa o tempo todo. Quando eu boto um cafezinho pro preto velho, quando eu converso com o meu copinho lá do anjo da guarda, quando eu falo com a minha pombogira,
Então, a religião, a Umbanda, ela está na minha vida sempre. Quando eu vou sair para algum lugar e eu penso, vai não, vai dar ruim. E eu falo, acho que eu não vou mesmo não. Mesmo doida querendo ir, não vou não. Aí você não vai e você sabe que aconteceu alguma coisa e fala, vai dar comigo. A espiritualidade, ela está ali o tempo todo, no seu ouvido, está com você o tempo todo. Às vezes falta um pouquinho de esperteza da nossa parte, mas está o tempo todo acontecendo ali. Uma das coisas daquele terreiro que eu levei para a vida, desculpa. Foi o suco de manga, agarrou aqui. Uma das coisas do terreiro que eu trouxe para a vida foi a empatia. Eu aprendi a sentir a dor do outro, aprendi ter mais amor, ter mais paciência. Eu não era uma pessoa paciente. Hoje também não sou muito não, mas eu tento. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa tão paciente. E eu aprendi que no terreiro é isso. A gente faz uns projetos aqui, às vezes, que de começo chocou muito. Para mim, para as crianças chocaram também. A gente, quando tem algumas coisas aqui, a gente faz umas mitinhas para entregar para os moradores de rua. Cara, a sensação é um misto de alegria e de ódio. Porque você está ali ajudando as pessoas, mas ao mesmo tempo você também está vendo as pessoas naquela situação e você para e você conversa, você vê o que a pessoa está vivendo, você viu o que ela viveu, que eles conversam muito com a gente também, eles vão conversando. Então, assim, tanto para mim quanto para as crianças, foi um choque muito grande. Foi um choque grande de você parar e conversar com esse tipo de pessoa. Nós acabamos criando empatia com eles, com outras pessoas, com outras situações também. A gente acaba criando empatia. Então, o choque de realidade para as crianças foi um choque maior ainda. Porque, mãe, existem pessoas que vivem assim. Eu falei, filha, existe. Só que tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que, gente, vocês acreditam que a gente sair com roupa de macumba para entregar marmita para o morador de rua, eles não pegam? Eles não pegam. Porque eles preferem acreditar, eles preferem ficar com fome do que comer uma comida de macumbeiro. Porque acha que tem alguma coisa. Tem um monte de coisa mesmo. Tem amor, tem comunidade, tem axé, tem várias coisas, mas para eles, para as pessoas, nunca vai ter. Teve uma festa de Cosme e Damião, que a gente foi entregar doce e tinha uma criança vindo com a mãe. Eles estavam indo para a igreja. A gente parou para entregar, o menino estava doido querendo o doce. E a mãe, não, ele não pode comer doce não. E o menino, não, mãe, eu posso sim. E aí ela não pegou o doce. Porque ela estava indo para a igreja e na cabeça dela, Cosme e Damião está adorando não sei quem na cabeça dela, mas está adorando alguém que não deveria estar adorando. E era só um doce. Então, assim, quando eu falei mais cedo que eu sou privilegiada, realmente eu sou privilegiada. Eu sou uma mulher preta que sou macumbeira e eu ando com guia, eu ando com roupa para tudo quanto é lugar e as pessoas me olham e não falam nada. Talvez porque eu tenho cara de doida. Mas não falam nada. Mas eu nunca tive um episódio que foi diretamente a mim. Eu já tive esses episódios que foi diretamente ao nosso grupo, como um grupo entregando, tentando fazer boas ações. Então, assim, a vida do macumbeiro a gente tem que, diferente de qualquer outra religião, nós temos primeiro que mostrar que somos pessoas boas para ser aceitos do que o contrário. Porque uma pessoa que ela é de outra religião, não, ela é uma pessoa do bem, porque ela é da igreja. Ela não é uma pessoa do bem. Agora você falou que eu sou macumbeira, não, a gente tem que ver. A gente tem que ver primeiro como que vai ser a situação com ela. Então, assim, é muito complicado. Eu sou casada com a Nayara, tem 10 anos que nós somos casadas. E ela é o amor da minha vida, ela é meu neném.
Mas, gente, nós fomos morar aqui na Serra e, por acaso, nós moramos do lado de uma vizinha que é evangélica. Não, gente, não é isso que estão pensando. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Nós fomos pro Rio fazer umas coisas, ela falou bem assim, ela me viu no quintal e falou, nossa, quando vocês não estão tão ruim, é tão quieto aqui. Eu falei, é porque a velha gosta do macumba, porque eu fico cantando macumba o dia inteiro alto. E ela fala, tão bom vocês aqui, eles ajudam a gente, eles nos aceitam, convivem com a gente boa. Mas isso é raro nos dias de hoje. Duas mulheres morando juntas, mora do lado do povo da igreja. Era tudo para dar errado. Mas Deus é tão bom, Exu é tão bom, que deu tudo certo. A gente não tem problema nenhum com os vizinhos. E eles entendem. E às vezes estou cantando nos pontos de Preto Velho, estou cantando para Deus, mas daqui a pouco minha playlist ela é doida, está cantando para o diabo. E eles estão de boa, eles estão tranquilos, ninguém liga para nada. Então, é complicado. Nós como pessoas, somos pessoas diferentes. Cada um tem sua criação, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. E no terreiro, são várias essas pessoas com várias criações. Então, de vez em quando tem um impasse, de vez em quando tem uma não gostei disso. E, gente, isso é muito normal. Nós somos pessoas diferentes. E isso foi uma coisa que a religião trouxe para a minha vida, e realmente entender as diferenças. Entender que, às vezes, a Rúbia está chorando por causa de uma coisa que, para mim, é bobeira, mas para ela não é. Para ela é uma coisa importante. Entender que, às vezes, eu falei alto com a Bruna, e a Bruna não gostou. Eu falei, Bruna, desculpa, não foi minha intenção. A gente aprende também no terreiro, na religião, a ser mais humilde. A entender, a ser humilde e ao mesmo tempo ser forte. A Sofia bateu de frente com os amiguinhos dela porque estava falando que ela era macumbeira, que ela adorava o Satanás. E a menina de 12 anos bateu de frente para poder explicar. Olha, isso é preconceito, você não conhece da minha religião. Então você não pode falar de uma coisa que você não sabe. E quando ela chegou para me contar isso, eu juro para vocês, eu fiquei morrendo de orgulho. Mas a vivência de terreiro, ela ensina você a ser maleável com algumas coisas e, ao mesmo tempo, ser forte, aguentar as coisas que vão vir aí. E ela te ensina a falar não. Eu aprendi não, na verdade, foi com meu pai. Que ele me ensinou a não fazer redemoinhos para falar um não. Não é não e simples. Não quero porque eu não quero. Talvez é porque ele é chato, eu aprendi isso com ele, talvez sim. Mas eu aprendi isso. Então a gente aprender que a gente tem que se impor também. A gente nem sempre tem que ser, eu sou macumbeira, então eu vou ficar aqui na minha. Eu não vou cantar meu ponto, eu não vou demonstrar o meu amor. Não. A gente tem que mostrar que a gente é forte, que se o outro pode cantar o que ele quiser, nós também podemos cantar o que a gente quer. Sendo na nossa casa, sendo em qualquer outro lugar. Você pode ter batismo de cachoeira dos evangélicos, vai ter batismo de cachoeira dos budistas também. Nós temos direitos. E a gente tem que entender que estar na minoria não é ser fraco e nem deixar se rebaixar por isso. Isso foi uma coisa que a espiritualidade trouxe também. Aprender a me impor, a falar o que eu quero, a falar o que eu não quero. Eu tenho muita sorte, porque tem pessoas maravilhosas que estão comigo o tempo todo. Pessoas vivas, estou falando dos vivos agora. Tem vivos que estão comigo o tempo todo. Então, assim, a minha esposa, meus filhos, a minha irmã, os irmãos do terreiro, os meus afilhados. E são coisas, gente, que não está só presa no terreiro.
A gente sai para beber, a gente sai para curtir, a gente faz luau. Então, assim, a gente cria aquela irmandade, você aprende com as pessoas o que ela tem, você ensina também. Os meus afilhados sempre chegam com alguma coisa. Eu paro, eu converso, eu dou meu ponto de vista, depois eu falo, procuro um psicólogo. Mas eu ajudo no que eu consigo. Então, assim, ver essas pessoas crescendo, desenvolvendo, cara, não tem nada que pague. Quando você vê, é aquilo que a mãe falou, que a gente que é mulher, a gente acaba querendo abraçar todos eles, né? Todos os meninos da casa, a gente acaba achando que é nosso filho. A gente escuta situações que... Eu falei com a Nayara, falei, Nayara, vou ter que abrir vou ter que aumentar a nossa casa. Tá, esse menino que vai morar com a gente, porque eu quero pegar esse menino e botar tudo no colo. E, tipo assim, é um amor, é um carinho que me foi faltado também. E agora eu tenho. Então, agora que eu tenho, eu quero compartilhar com eles, eu quero ajudar eles, eu quero cuidar deles do que eu conseguir. E são coisas que a gente não tem. A gente acaba querendo compartilhar quando a gente tem. E é isso, gente. Tá no terreiro, viver a espiritualidade do jeito que eu sempre quis, talvez não do jeito que eu sempre quis, mas do jeito que eu me encontrei, do jeito que eu falei bem assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou ficar enquanto o Jéssica me aguentar. É isso. Então, assim, eu estou muito feliz, gosto de estar aqui, gosto de estar vivendo isso na minha vida, na minha casa. Aprendo várias coisas, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, sempre aprendendo uma coisa nova. E as pessoas que vêm aqui no terreiro, como eu disse, é um hospital. E eu já fui muito machucada, cheguei dolorida, cheguei toda culhambada. E hoje eu estou ajudando a cuidar das pessoas que chegam precisando, das pessoas que precisam de um colo, de um abraço. E as pessoas, grande parte das pessoas, entende que a religião não, a macumba, ela é um instrumento de barganha. As pessoas chegam no terreiro achando que aqui é barganha. Não. Ah, eu quero isso, vou lá pedir a pombogira. Ah, eu quero aquilo, vou pedir o marinheiro e tal. Qual a dificuldade das pessoas hoje entender que a religião é uma religião como qualquer outra? Talvez não, enfim, a religião seja uma religião como qualquer outra. Porque quando você vai na igreja, quando você vai no trem católico lá, você não vai, você vai pedir, vai, mas assim, você vai porque você tem uma fé ali. As pessoas que vêm para o terreiro, elas não vêm com fé, elas vêm para pedir. Elas querem barganhar. Se você me dá isso, eu te dou aquilo. Mas você não vê a fé ali. Elas não entendem que tudo é fé. Que também que o terreiro é fé. Então, assim, tem um ponto, é uma música, eu não sei, que fala bem assim, uns pedem dinheiro, outros namorado, mas poucos voltam para dizer muito obrigado. E é isso que acontece na maioria dos terreiros. A gente é tão subjugado que a gente é usado e quando é conseguido o que quer, a gente é descartado. A gente é descartado. Às vezes a pessoa é de outra religião, ela vem aqui, pede o que quer e vai embora. Não, foi Deus que me deu. Eu sou evangélico que quero matar o Marco depois. Obrigado, Deus. Exatamente. Então, assim, as pessoas não levam a sério religião de matriz africana, isso é verdade. Elas acham que é tudo sobre barganha e, pelo menos pra mim, não é. Eu tenho fé quando eu venho aqui no terreiro. Tem dia que eu chego em casa e eu falo, não vou pro terreiro hoje, tô cansada. Já fiz um monte de coisa hoje. Aí eu vou pro terreiro. Quando eu chego no terreiro, tudo some, tudo esquece, tudo que tá doendo melhora, daqui a pouco volta de novo, mas na hora passa. Então, assim, tudo some, tudo desaparece, você tá ali com o coração. Pelo menos eu tô ali
porque eu estou me sentindo em casa, estou sendo abraçada. Tem dia que o espírito não desce em mim, não. Mas é aquele dia que eu preciso de um colo, que eu preciso de conversar, que eu preciso sentar, e eu sento no pé de alguém, e eu choro, eu converso. E é isso. É isso, o terreiro ele trouxe para mim tudo que a minha infância não me permitiu ter. Todo o colo, todo o carinho, toda a atenção, todo o aprendizado. Hoje eu sou uma pessoa que há 10 anos atrás eu não era, nunca imaginaria que eu chegaria nos lugares que eu cheguei hoje. Grande parte disso é por causa do terreiro, por causa da religião, porque ela me ensinou que eu sou uma mulher, que eu sou forte, que eu consigo chegar onde eu quiser chegar, basta eu me empenhar e não ter medo. Basta eu perder o medo de botar a cara no sol. Eu consigo chegar onde eu quiser chegar. E isso eu aprendi aqui na casa, limpando o chão. E o Pai de Santo sempre falando comigo, inclusive, obrigado, Pai. Porque, assim, várias vezes, durante nossa conversa à noite, e durante todo esse processo, o Gésler é amigo, ele sempre me levantou muito, ele sempre me colocou muito pro alto. Ele sempre me mostrou que eu sou uma pessoa que eu não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar. E ele sempre falou, não, você consegue. Você é uma mulher preta, se levante. Você vai deixar isso te derrubar? E hoje eu faço a mesma coisa com meus irmãos aqui no terreiro. Você vai deixar isso te derrubar? E é um dando a mão, cada um dando a mão pro outro e cada um se ajudando no que dá. Isso é o senso de comunidade, né? Onde a gente come da mesma comida, onde a gente, às vezes, até veste da mesma roupa. Não tem roupa pro terreiro, não, amor, vem cá aqui em casa. Eu tenho uma roupinha que às vezes está um pouquinho rasgada, que a pombogira queimou, mas tem. Então, assim, aqui é onde você come do mesmo prato, você bebe do mesmo copo, você briga, mas daqui a pouco você beija de novo, pede desculpa. E essa é a vivência de terreiro. Essa é a vivência do terreiro que você leva para a sua vida. Você entende que a fé, ela realmente move montanhas. A fé, ela vai te levar em lugares imagináveis. E não só a fé na religião, a fé em você mesmo. Que às vezes o que está te faltando é ter fé em você mesmo. Acreditar que você consegue chegar lá. E que por mais que por muitas vezes te foi negado isso, você entender que o seu momento está chegando. Vai lá, filho. Como diz o próprio pai, o segredo do macumbeiro é insistência. Insiste naquilo ali. Se você é macumbeiro, usa as armas que você tem. Vamos fazer macumba. Gente, é isso, assim. Eu acho que eu deixei de falar um monte de coisa que eu queria falar. Mas eu fico nervosa, teve entrevista, eu nunca fui entrevistada, nem nunca palestrei, nada do tipo. Mas eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu queria passar. O terreiro ele me trouxe, estar numa religião no qual eu me sinto pertencida, tanto pela minha cor, quanto pela minha sexualidade, quanto pelas as coisas que eu, de certo modo, não preciso abrir mão. Você está dentro de casa. Você sentir que você saiu da sua casa e foi para outra. Porque é isso que eu sinto quando eu estou aqui. Por mais que eu tô no conforto da minha casa, eu vou vir para cá para levantar a lajota, eu falo, cara, eu estava em casa, para mim foi um dia de tranquilo. Estou em casa, estou moída? Estou, mas estava em casa. Eu estou saindo de uma casa para outra. Então, assim, esse senso de estar num lugar onde você sabe que você deveria estar mesmo, isso não tem preço. Não tem preço. Você vê as pessoas, seus afilhados, seus filhos, seus irmãos, eles desenvolvendo, eles crescendo, eles mudando como pessoa. Porque você vê que quando você estava lá embaixo, você viu que o seu afilhado, que o seu irmão estava lá embaixo, lá onde você estava. Passou um ano, você vê que ele está assim, outra coisa, fala, caraca, eu fiz parte daquilo ali. Eu também ajudei aquilo ali. Isso não tem preço. A Umbanda, a religião, ela é vivida, não só dentro do terreiro, ela é vivida na nossa vida. Em tudo que a gente faz, isso é respingado. Eu acho que é só isso que eu quero falar hoje. Só isso.
Alguém tem alguma pergunta? Alguém não tem pergunta? Alguém não tem uma pergunta, é ótimo. Mas eu tenho uma afirmação. Vai lá, Beth. Como filha mais velha da casa. Galera. Eu sou a segunda filha, né, Zé? Vem Na cá. casa? É uma briga aí. Não é uma briga, não. Eu já estava na casa, escondida, eu vinha pra casa escondido. Verdade. Você viu a época da Rafaela. É. Eu pagava a Rafaela pra ela ir pro terreiro. Pra mim não ficar sozinha, era só eu e a Eu Rafaela. escondi atrás da janela, gente. Tinha uma janela, eu escondi lá na garagem, atrás da janela, pra ninguém me ver, inclusive minha filha. Mas é uma afirmação, porque eu vi você chegando. E... Eu vou chorar porque eu emociono muito. Porque eu acho que, como todos já falaram, é um hospital. É onde a gente se cura, onde a gente ajuda pessoas a se curarem. Eu vi você crescer, Chay. Então, assim, é uma afirmação de uma satisfação enorme de você crescendo. Luna crescendo. As crianças dela hoje estarem aqui com a gente. As crianças estão lindas, estão crescendo muito. E eu choro, assim, de alegria mesmo. Porque, como o mundo, né, as pessoas aí fora estão contra a gente, mas eles não conhecem o que a gente faz. Eles não conhecem as nossas doações. Então a gente doa todo dia. Então nós estamos com membros novos. Tem os meninos que estão chegando, que hoje vai receber as filhas deles. E a gente está aqui cuidando deles, a gente tem a maior satisfação de ajudar. A Chay é um exemplo disso, de estar sempre cuidando, de pegar esse menino e botar no colo. E a gente fica feliz de ver ela crescendo e de ver todo o terreno crescer. Eu fico feliz porque, como eu falei, né, eu estava lá atrás da janela e vi todo mundo que está aqui, né, os pessoal da casa, buscando e crescendo. Todo dia um cresce mais. A Luna chora, né, Luna? Porque a gente chora, porque a gente vê mesmo esse crescimento. A gente agradece muito o Gesley, porque o Gesley não é só um pai. Eu nem chamo ele de pai, porque eu falei que ele é meu irmão. Como a Chaya, nós começamos a nossa amizade por causa do cachorro. Nós éramos vizinhos, eu fui reclamar do cachorro dele. E aí, quando eu reclamei do cachorro dele, eu tive que ficar lá. Ele virou meu amigo e aí fui para casa. Então, é uma satisfação muito grande isso. Então, a gente agradece você, Gesley. Hoje eu sei que o dia é das mulheres, mas você é o nosso exemplo, é o nosso mestre, é o que nos ensina todo dia. É para você que a gente liga madrugada, é para você que a gente pede colo. Então, assim, você não é só um pai de santo, você é um amigo, você é uma pessoa muito querida. E eu, particularmente, falo que você é meu irmão, o irmão que eu não tenho no Espírito Santo. E é isso, essa mulher é uma mulher de ouro. E o terreno tá muito bacana, muito lindo. Nós estamos vivendo em unidade. Isso, para mim, é uma satisfação enorme. E olha, aqui nem vê que a gente brigou pra caramba. Muito! Duas Darianas juntas, gente. Nós já brigamos muito. Duas Darianas juntas, tem como não. Cadê? Eu tenho uma pergunta antropológica para fazer, baseada em teses filosóficas. Tem que fazer uma pergunta, né? Tem que fazer. Vai ter que roubar um pouquinho do protagonismo. É um fato que você é uma mulher e é dois fatos que você é uma mulher preta. Como foi o seu encontro, assim, sentimental com a sua ancestralidade quando você, de fato, entrou no terreiro de Macumba, que, graças a Deus, não foi um terreiro embranquecido, mas um terreiro em desconstrução, cada vez mais voltando a nossas bases. Mas qual foi a emoção de você encontrar com seus ancestrais? Foi incrível, porque foi o que eu disse, eu estava ali, eu estava ali e tipo, eu tô em casa, eu tô vivendo o que eu queria viver,
Em algum lugar da minha cabeça eu queria viver aquilo, porque parecia que eu estava vivendo tudo que eu sempre quis viver. Tanto que um fato engraçado, talvez não, é que depois de um tempo que eu estava na macumba, minha mãe chegou assim, vem cá, minha pembeira. Eu falei, o que é pembeira, mãe? Ela, você é macumbeira, sabe o que é isso? Eu falei, não. Ela, quem é da macumba, uai? Eu não sabia não, mãe. Ela, sabia que sua avó foi da macumba também? Eu falei, minha avó, sua avó também era da macumba. E eu não sabia. Minha avó faleceu quando eu tinha uns 10 anos, eu amava ela. Mas, apesar de eu não saber, eu sempre via uma simpatia da minha avó pela casa. A minha avó saiu da macumba porque aconteceu uma coisa muito traumática com ela e ela acabou saindo da macumba. Mas sempre tinha uma simpatia pela casa, sempre tinha uma simpatia. Então, eu queria ter aprendido mais com minha avó também, ouvido mais dela. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade, mas eu tive todo o apoio e tudo isso que eu precisei no terreiro. Eu cheguei e todas as dúvidas que eu tinha, elas foram se sanando de pouco a pouco. E foi uma espiritualidade que eu sentia, eu tocava. Hoje, quando eu estou triste, eu vou cantar um ponto. E é aquilo que me deixa feliz. Quando eu estou feliz, eu canto 2, aí eu grito, né? Eu não canto. Mas é isso que me deixa feliz, é estar ali cantando os pontos, que me faz lembrar. E você sonha, e você sente cheiro, e você escuta, e vem alguém que te fala uma coisa assim, em vez que você fala uma coisa, você fala, como que isso saiu da minha boca? De onde que isso saiu da minha boca? Então, assim, em casa, a sensação é de casa. De voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter cogitado e não ter entrado antes. E eu fico feliz porque os meus filhos, eles não tiveram a mesma... Isso que eu tive. Porque eu cheguei... O que eu tinha para poder me espelhar, gente, era a igreja evangélica. E foi para lá que eu fui. Então, hoje, os meus filhos, eles têm outras coisas com quais eles podem espelhar. Eles podem entender que faz parte da ancestralidade deles. E eles vão decidir se eles querem ou se eles não querem por vontade própria. E hoje eles estão porque eles querem, eles se sentem também em casa. Mas eu fico feliz por eu conseguir dar essa vivência para eles. Maravilhoso. Se você não parar de falar, eu não vou conseguir parar de chorar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque enquanto você falava, passava um filme da nossa história no decorrer desses últimos 10 anos. Sobre tudo que você já falou, tudo que a gente já viveu, eu vivi isso com você. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é, sabendo da sua história, sabendo dos acordos que você fez com seus ancestrais, para quebrar um ciclo que eles tinham, e tá aqui hoje, sendo essa pessoa incrível, essa mulher forte, chegando em lugares que você nunca imaginou que você chegaria, chegando em terras que você nunca imaginou que você chegaria. Como você se sente sabendo que você conversou com seus ancestrais para que você quebrasse um ciclo de coisas ruins que aconteciam na sua vida e a partir de você, toda uma coisa nova, todo um ciclo novo se inicia para os seus filhos? Profunda. É muito pesado. Muito pesado. Isso que você disse. Eu passei por momentos, eu realmente tive que conversar com meus ancestrais, porque em algum momento a gente descobriu que tudo estava dando errado por conta dele. Mas depois que a gente conversou, que a gente sentou e conversou e bebeu café juntas, tudo na minha vida deslanchou. Tudo na minha vida foi para frente. E saber que essa maldição foi quebrada e que meus filhos não vão passar por isso, cara, a melhor coisa, né? Eu fico muito feliz com isso. De saber que eles estão crescendo num berço ancestral, num berço de macumba, que eles entendem de macumba,
que eles vão fazer prova e vão passar, porque eu já puxei a orelha deles. Então, assim, que eles não vão poder passar por tudo que eu passei. Eles vão ter as batalhas deles, mas vão ser outras. Não vai ser porque foi um mal-entendido. Não vai ser por causa de uma conversa. Eles vão ter as batalhas deles, mas vão ser outras. E se tudo der certo, a espiritualidade estiver também junto, vai ser tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Mais alguma pergunta, não? Simone, te amo. Você é minha madrinha, você é incrível e você me inspira todo dia. Eu tenho uma pergunta pra você, tá? Como a vivência diária com a espiritualidade transformou a sua forma de viver, de amar e de conduzir a missão como mãe, esposa e madrinha espiritual? A espiritualidade, ela me trouxe o discernimento. Ela me trouxe essa questão da empatia, da questão de entender. Me trouxe e me traz todos os dias um jeito melhor de conversar com vocês, um jeito melhor de expor o que eu estou achando, de parar também, de ouvir o que você tem para me dizer, de ouvir quais são os seus problemas de verdade, de não só escutar, de ouvir o que você está falando e entender o que você está passando e tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então, a espiritualidade de hoje, foi isso que ela me trouxe. Que ela me traz todos os dias. Essa empatia, esse amor, essa questão de querer ouvir, de querer entender vocês, de querer dar o meu melhor também, no que eu conseguir fazer para poder te dar um direcionamento, eu vou tentar. Porque eu acho que, além de tudo, esse é o meu papel. Porque eu assumi o papel de estar cuidando de vocês. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E sempre com fé no que eu penso, com fé no que eu acredito e com as entidades comigo. Maravilhoso. Bom, como de costume, para finalizar, eu quero agradecer Chay, Simone, em nome de todos nós do Terreiro São Jorge Guerreiro. A gente quer agradecer não só pela sua palestra maravilhosa, pela sua vivência, mas pela sua existência. A gente ama muito você. Muito obrigada por isso. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Por mais que eu fiquei bastante nervosa, e eu fico muito nervosa de falar em público, e tem 10 anos que eu fiz meu TCC, então não lembrava como é que era falar assim. Muito obrigada a vocês por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não me perguntem. Agora com vocês, a estrela. Olá, gente. Boa tarde a todos. Deixei vocês brilharem, porque vocês não são somente sóis na minha vida. Vocês são tudo. Tudo. A existência não se baseia somente em uma coisa. Se baseia na alegria, na dor, na sombra, na luz, no saber e no não saber também. Eu só sou porque vocês são. Então, se eu sou incrível, é porque vocês são incríveis. Se eu sou bom, é porque vocês são bons. Se isso aqui está acontecendo, é porque vocês fizeram. Eu acho que esse dia não poderia ser melhor dito do que muito obrigado. Obrigado. Porque eu não sou nada sem vocês. E assim como... na verdade, deixa eu fazer uma pequena explicação teológica aqui. Eu sou um Ganga, né? Então, um Ganga, a melhor tradução é um cientista. E todo cientista ele tem que ter cobaias. A Simone é uma cobaia. Então, eu estou treinando ela há muito tempo para que ela venha e pá, e ela brilhe. E hoje, se eu tivesse um prêmio aqui, eu te dava, porque você passou em todos os testes, já está graduada, já pode virar mãe de santo, eu já posso me aposentar. Nem pense.
Mas quando eu perguntei, se não me engano, para nossa irmã ali, como é que a gente pode fazer isso, fazer a mulher tomar coragem. E eu fiz isso com você, eu fui esse cientista, falei, como é que eu vou fazer ela tomar coragem? Então, devagarzinho, não, vamos lá, vou fazer entrevista, não, vamos lá, é só uma perguntinha. E daqui a pouco você estava conduzindo entrevista de horas e não precisou de mim. Quer dizer, precisou de mim só para gravar. Eu só fui isso ali, um cara que estava gravando, mas você que brilhou o tempo todo. E aqui você agora dominou muito bem a sua palestra. E espero que você faça isso com as outras também, porque eu estou te devolvendo o legado que me foi me dado pela minha mãe de ensinar as pessoas. Então, ensine também as outras pessoas a fazer isso também, porque eu quero que todos vocês possam estar aqui um dia palestrando, falando das suas vivências, dos seus saberes, porque todos nós temos conhecimento. Nunca pense que você não tem um conhecimento. Você tem um conhecimento, talvez que eu não tenha, e eu tenho aquilo que você não tem, e a gente vai fazer essa troca aqui. Esse é o sentido de nós estarmos juntos. Ninguém é nada sozinho. Se eu sou uma pessoa que precisa de uma casa, eu não sei fazer uma casa, então eu preciso de um pedreiro. Esse pedreiro só existe porque eu preciso de uma casa. E assim sucessivamente para todas as coisas. Então, mais uma vez, eu preciso de vocês no terreiro, sabendo as coisas, se engajando nas coisas e sendo essas pessoas incríveis que vocês são. Homens, mulheres, não binários, gays, LGBTs, brancos, pretos, morenos, todos os tipos, que venham todos, se é para agregar, que assim seja, porque aqui é Ubuntu, isso aqui é Quilombo, todos são aceitos, menos aqueles que querem nos destruir. Obrigado a todos. Agora. Eu vou mexer na só vou pegar aqui, finalizar. Eu fico feliz porque, como eu falei, né? Eu estava lá atrás da janela e vi todo mundo que está aqui, né? As pessoas da casa, buscando e crescendo. Todo dia um cresce mais. A Luna chora, né, Luna? Porque a gente chora, porque a gente vê mesmo esse crescimento. A gente agradece muito o Gesley, porque o Gesley não é só um pai. Eu nem chamo ele de pai, porque eu falei que ele é meu irmão. Como a Chaya, nós começamos a nossa amizade por causa do cachorro. Nós éramos vizinhos, eu fui reclamar do cachorro dele. E aí, quando eu reclamei do cachorro dele, eu tive que ficar lá. Ele virou meu amigo e aí fui para casa. Então, é uma satisfação muito grande isso. Então, a gente agradece você, Gesley. Hoje eu sei que o dia é das mulheres, mas você é o nosso exemplo, é o nosso mestre, é o que nos ensina todo dia. É para você que a gente liga madrugada, é para você que a gente pede colo. Então, assim, você não é só um pai de santo, você é um amigo, você é uma pessoa muito querida. E eu, particularmente, falo que você é meu irmão, o irmão que eu não tenho no Espírito Santo. E é isso, essa mulher é uma mulher de ouro. E o terreiro tá muito bacana, muito lindo. Nós estamos vivendo em unidade. Isso, para mim, é uma satisfação enorme. E olha, fiquei nem ver que a gente brigou pra caramba. Muito! Duas Arianas juntas, gente. Nós já brigamos muito. Duas Arianas juntas, tem como não. Cadê? Eu tenho uma pergunta antropológica para fazer, baseado em teses filosóficas. Tem que fazer a pergunta? Tem que fazer. Eu tenho que roubar um pouquinho do protagonismo. É um fato que você é uma mulher e é dois fatos que você é uma mulher preta. Como foi o seu encontro, assim, sentimental com a sua ancestralidade quando você, de fato, entrou no terreiro de Macumba, que, graças a Deus, não foi um terreiro embranquecido, mas um terreiro em desconstrução, cada vez mais voltando a nossas bases. Mas qual foi a emoção de você encontrar com seus ancestrais? Foi incrível, porque foi o que eu disse, eu estava ali, eu tava ali e tipo, eu tô em casa, eu tô vivendo o que eu queria viver, em algum lugar da minha cabeça eu queria viver aquilo, porque eu percebi que eu estava vivendo tudo que eu sempre quis viver. Tanto que um fato engraçado, talvez não, é que
depois de um tempo que eu estava na macumba, minha mãe chegou assim, vem cá, minha pembeira. Eu falei, o que é pembeira, mãe? Ela, você é macumbeira, sabe o que é isso? Eu falei, não. Ela, quem é da macumba, uai? Eu não sabia não, mãe. Ela, sabia que sua avó foi da macumba também? Eu falei, minha avó, ela sua avó também era da macumba. E eu não sabia. Minha avó faleceu quando eu tinha uns 10 anos, eu amava ela. Mas, apesar de eu não saber, eu sempre via uma simpatia da minha avó pela casa. A minha avó saiu da macumba porque aconteceu uma coisa muito traumática com ela e ela acabou saindo da macumba. Mas sempre tinha uma simpatia pela casa, sempre tinha uma simpatia. Então, eu queria ter aprendido mais com minha avó também, ouvido mais dela. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade, mas eu tive todo o apoio e tudo isso que eu precisei no terreiro. Eu cheguei e todas as dúvidas que eu tinha, elas foram se sanando de pouco a pouco. E foi uma espiritualidade que eu sentia, eu tocava. Hoje, quando eu estou triste, eu vou cantar um ponto. E é aquilo que me deixa feliz. Quando eu estou feliz, eu canto 2, aí eu grito, né? Eu não canto. Mas é isso que me deixa feliz, é estar ali cantando os pontos, que me faz lembrar, e você sonha, e você sente cheiro, e você escuta, e vem alguém que te fala uma coisa assim, em vez que você fala uma coisa, você fala, como que saiu da minha boca? De onde que saiu da minha boca? Então, assim, em casa, a sensação é de casa. De voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter cogitado e não ter entrado antes. E eu fico feliz porque os meus filhos, eles não tiveram a mesma... Isso que eu tive. Porque eu cheguei, o que eu tinha para poder me espelhar, gente, era a igreja evangélica. E foi para lá que eu fui. Então, hoje, os meus filhos, eles têm outras coisas com as quais eles possam espelhar, eles podem entender que faz parte da ancestralidade deles. E eles vão decidir se eles querem ou se eles não querem por vontade própria. E hoje eles estão porque eles querem, eles se sentem também em casa. Mas eu fico feliz por eu conseguir dar essa vivência para eles. Maravilhoso. Se você não parar de falar, eu não vou conseguir parar de chorar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque enquanto você falava, passava um filme da nossa história no decorrer desses últimos 10 anos. Sobre tudo que você já falou, tudo que a gente já viveu, eu vivi isso com você. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é, sabendo da sua história, sabendo dos acordos que você fez com seus ancestrais para quebrar um ciclo que eles tinham e tá aqui hoje, sendo essa pessoa incrível, essa mulher forte, chegando em lugares que você nunca imaginou que você chegaria, chegando em terras que você nunca imaginou que você chegaria. Como você se sente sabendo que você conversou com seus ancestrais para que você quebrasse um ciclo de coisas ruins que aconteciam na sua vida e a partir de você, toda uma coisa nova, todo um ciclo novo se inicia para os seus filhos? Profunda. É muito pesado. Muito pesado. Isso que você disse. Eu passei por momentos, eu realmente tive que conversar com meus ancestrais, porque em algum momento a gente descobriu que tudo estava dando errado por conta dele. Mas depois que a gente conversou, que a gente sentou e conversou e bebeu café juntas, tudo na minha vida deslanchou. Tudo na minha vida foi para frente. E saber que essa maldição foi quebrada e que meus filhos não vão passar por isso, cara, a melhor coisa, né? Eu fico muito feliz com isso. De saber que eles estão crescendo num berço ancestral, num berço de macumba, que eles entendem de macumba,
que eles vão fazer prova e vão passar, porque eu já puxei a orelha deles. Então, assim, que eles não vão poder passar por tudo que eu passei. Eles vão ter as batalhas deles, mas vão ser outras. Não vai ser porque foi um mal-entendido. Não vai ser por causa de uma conversa. Eles vão ter as batalhas deles, mas vão ser outras. E se tudo der certo, a espiritualidade estiver também junto, vai ser tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Mais alguma pergunta, não? Simone, te amo. Você é minha madrinha, você é incrível e você me inspira todo dia. Eu tenho uma pergunta para você, tá? Como a vivência diária com a espiritualidade transformou a sua forma de viver, de amar e de conduzir a missão como mãe, esposa e madrinha espiritual? Eu tenho TDAH. Quer que eu repita? Por favor. Só um momento. Como a vivência diária com a espiritualidade transformou a sua forma de viver, de amar e de conduzir a missão como mãe, esposa e madrinha espiritual? A espiritualidade, ela me trouxe o discernimento. Ela me trouxe essa questão da empatia, da questão de entender. Me trouxe e me traz todos os dias um jeito melhor de conversar com vocês, um jeito melhor de expor o que eu estou achando, de parar também, de ouvir o que você tem para me dizer, de ouvir quais são os seus problemas de verdade, de não só de escutar, de ouvir o que você está falando e entender o que você está passando e tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então, a espiritualidade de hoje, foi isso que ela me trouxe. Que ela me traz todos os dias. Essa empatia, esse amor, essa questão de querer ouvir, de querer entender vocês, de querer dar o meu melhor também, no que eu conseguir fazer para poder te dar um direcionamento, eu vou tentar. Porque eu acho que, além de tudo, esse é o meu papel. Porque eu assumi o papel de estar cuidando de vocês. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E sempre com fé no que eu penso, com fé no que eu acredito e com as entidades comigo. Maravilhoso. Bom, como de costume, para finalizar, eu quero agradecer Chay, Simone, em nome de todos nós do Terreiro São Jorge Guerreiro. A gente quer agradecer não só pela sua palestra maravilhosa, pela sua vivência, mas pela sua existência. A gente ama muito você. Muito obrigada por isso. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Por mais que eu fiquei bastante nervosa, e eu fico muito nervosa de falar em público, e tem 10 anos que eu fiz meu TCC, então não lembrava como é que era falar assim. Muito obrigada a vocês por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não me perguntem. Agora com vocês, a estrela. Olá, gente. Boa tarde a todos. Deixei vocês brilharem, porque vocês não são somente sóis na minha vida. Vocês são tudo. Tudo. A existência não se baseia somente em uma coisa. Se baseia na alegria, na dor, na sombra, na luz, no saber e no não saber também. Eu só sou porque vocês são. Então, se eu sou incrível, é porque vocês são incríveis. Se eu sou bom, é porque vocês são bons. Se isso aqui está acontecendo, é porque vocês fizeram. Eu acho que esse dia não poderia ser melhor dito do que muito obrigado. Obrigado. Porque eu não sou nada sem vocês.
E assim como, na verdade, deixa eu fazer uma pequena explicação teológica aqui. Eu sou um ganga, né? Então, um ganga, a melhor tradução é um cientista. E todo cientista ele tem que ter cobaias. A Simone é uma cobaia. Então, eu estou treinando ela há muito tempo para que ela venha e pá, e ela brilhe. E hoje, se eu tivesse um prêmio aqui, eu te dava, porque você passou em todos os testes, já está graduada, já pode virar mãe de santo, eu já posso me aposentar. Nem pense. Mas quando eu perguntei, se não me engano, para nossa irmã ali, como é que a gente pode fazer isso? Fazer a mulher tomar coragem. E eu fiz isso com você. Eu fui esse cientista. Falei, como é que eu vou fazer ela tomar coragem? Então, devagarzinho, não, vamos lá, vou fazer entrevista. Não, vamos lá, é só uma perguntinha. E daqui a pouco você estava conduzindo entrevista de horas e não precisou de mim. Quer dizer, precisou de mim só para gravar. Eu só fui isso ali. Um cara que estava gravando, mas você que brilhou o tempo todo. E aqui você agora dominou muito bem a sua palestra. E espero que você faça isso com as outras também, porque eu estou te devolvendo o legado que me foi me dado pela minha mãe de ensinar as pessoas. Então, ensine também as outras pessoas a fazer isso também, porque eu quero que todos vocês possam estar aqui um dia palestrando, falando das suas vivências, dos seus saberes, porque todos nós temos conhecimento. Nunca pense que você não tem um conhecimento. Você tem um conhecimento, talvez que eu não tenha, e eu tenho aquilo que você não tem, e a gente vai fazer essa troca aqui. Esse é o sentido de nós estarmos juntos. Ninguém é nada sozinho. Se eu sou uma pessoa que precisa de uma casa, eu não sei fazer uma casa, então eu preciso de um pedreiro. Esse pedreiro só existe porque eu preciso de uma casa. E assim sucessivamente para todas as coisas. Então, mais uma vez, eu preciso de vocês no terreiro, sabendo as coisas, se engajando nas coisas e sendo essas pessoas incríveis que vocês são. Homens, mulheres, não binários, gays, LGBTs, brancos, pretos, morenos, todos os tipos, que venham todos, se é para agregar, que assim seja, porque aqui é Ubuntu, isso aqui é Quilombo, todos são aceitos, menos aqueles que querem nos destruir. Obrigado a todos. Agora... Eu vou mexer na... Só vou pegar aqui, finalizar.